o pesquisador Stélio Paca Loureiro Luna, da Unesp de Botucatu, fala sobre avaliação e tratamento da dor em animais. Ele, em conjunto com orientados, estuda como reconhecer a dor em cães, gatos e também em animais de corte e manejo, como bovinos, equinos e suínos, e com isso criar questionários que auxiliam o aprendizado e servem como consulta para veterinários de todo o mundo. Além disso, Stélio e sua equipe pesquisam tratamentos que possam acabar com a dor crônica e aguda em animais, como a acupuntura. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre avaliação e tratamento da dor em animais. Sobre esse assunto, ao nosso lado, está o professor e pesquisador Stélio Luna, pertencente à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu da Unesp. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites. Prazer é todo nosso. Antes da gente entrar no tema, nós queremos saber a sua trajetória acadêmica. Me formei aqui mesmo na casa, em Botucatu, fiz depois residência, mestrado também e tive a oportunidade de sair e fazer doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E atualmente eu sou professor titular aqui na área de anestesiologia. Tá, a sua área de atuação é anestesia. Exatamente, e também trabalho com a área de acupuntura e dentro da área de anestesiologia mais focado na área de dor. Perfeito. E bem-estar animal. Onde é que nós estamos? Que ambiente é esse? Isso aqui é a sala de anestesiologia, sala experimental, onde fazemos procedimentos clínicos experimentais, né? Normalmente são procedimentos de anestesia, em que se avaliam alguns parâmetros, por exemplo, desde a parte de cardiorrespiratória, mas também os procedimentos na área, por exemplo, de dor pós-operatórias. Os estudos nossos são sempre clínicos, não são estudos experimentais, então são estudos de animais de proprietários, né, que normalmente precisam de algum procedimento e, sob a anuência do proprietário, nós aproveitamos esses animais para fazer algumas avaliações. Então, é sempre um estudo que não, vamos dizer, institui alguma alteração no animal. É sempre um estudo beneficiando o animal. Quer dizer, vocês não mexem na característica, na personalidade do animal de forma alguma, né? Não, a ideia é beneficiar o animal. E esse barulho que nós estamos ouvindo aqui no fundo, nesse equipamento, do que se trata? Bom, ali nós temos alguns monitores cardiorrespiratórios para avaliar a pressão, débito cardíaco, toda a parte de fisiologia cardíaca e respiratória. Tem um aparelho de ventilação controlada, que seria uma respiração artificial também. Nós temos a felicidade de ter muitos equipamentos similares à medicina humana, né? Graças aos financiamentos externos, principalmente FAPESP, CNPq. Bom, para quem está nos assistindo em casa, ao longo de todo o nosso Ciência Sem Limites, vocês vão ouvir esse bip, né? Esse barulho ao fundo, que é de equipamento que não pode ser desligado para monitoramento e para as pesquisas que são realizadas aqui pelo professor Stélio e toda a sua equipe. No tema, professor, por que pesquisar avaliação, tratamento da dor em animais? Bom, acredito que todo público saiba que o animal sofre, né? O animal, ele sofre... Só que ele não fala, né, professor? Exatamente. Então, o princípio é o seguinte, ele sofre da mesma forma que o ser humano. Então, muita gente pensa, às vezes o bovino sofre mais, sofre menos do que o cavalo, né? Ou o gato sofre menos do que o cão, o famoso atirei o pau no gato, mas na verdade todos os animais apresentam uma similaridade de sofrimento em relação ao ser humano. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que nós precisamos desenvolver protocolos de avaliação da dor, porque assim consegue-se saber se aquela droga, por exemplo, que é usada para combater a dor, os famosos analgésicos, tem efeito ou não, né? E por quanto tempo eles durariam. Normalmente essas drogas são as mesmas que se utiliza nos seres humanos. Quer dizer, o princípio ativo ali é o mesmo. Mesma coisa. Então todo mundo aí já tomou dipirona, né, que é a famosa Novalgina, o nome comercial, mas a dipirona, a aspirina, né? Esses fármacos, aspirina não, mas o princípio farmacológico sim, que é o anti-inflamatório, tem alguns específicos para os animais, mas no caso da dipirona, por exemplo, também é utilizado em animais de qualquer espécie. E como, para quem está nos vendo, reconhecer, como é que as pessoas podem reconhecer a dor nos animais? Felizmente, o reconhecimento ele é relativamente simples. Normalmente se faz por observação do comportamento. Então, qualquer um, não precisa ser necessariamente um médico veterinário, pode fazer o reconhecimento da dor.
E para isso a gente desenvolve protocolos. O que são protocolos? São indicativos de dor. Então, por exemplo, o animal está com as costas, né, o dorso arqueado, o animal está com a cabeça baixa, está com os olhos mais fechados. Então, por exemplo, nós, quando sentimos dor, normalmente, né, arqueamos o dorso, ficamos com a cabeça baixa. Os animais apresentam um comportamento muito parecido, desde um ratinho até um elefante. Então, com esses protocolos, quem vai observar pode ter certeza em quantificar aquela dor. Então, por exemplo, é uma dor leve, moderada, intensa. E se for uma dor intensa ou moderada, realiza-se a analgesia, o tratamento, né? E uma coisa importante também é que as pessoas falem a mesma língua. Então, por exemplo, se você está avaliando a dor no seu cão, deve ser similar à avaliação da sua esposa, para que o veterinário, por exemplo, possa tratá-lo de forma adequada. E eles decidirem e falar, olha, doutor, eu acho que ele está com dor. Exatamente. E aí o veterinário vai comprovar ou não. Porque normalmente a dor, assim como para o ser humano, é o primeiro indicativo de uma doença. Normalmente a gente acaba procurando médico quando a coisa incomoda mais, quando numa situação de dor, né? Então, no animal é a mesma coisa, é um indicativo para nós que nós deveríamos procurar uma ajuda de um profissional. Agora, o senhor falou desse protocolo, ou seja, é um sistema de mensurar, de medir e quantificar a dor nesses animais, desde o pequeno até o maior. Me parece que esse protocolo foi desenvolvido pelo senhor ou sua equipe? Sim, os protocolos, para cães já havia protocolo desenvolvido pela Universidade de Glasgow, né, lá do Reino Unido. Mas, exceto o de cães, todas as outras espécies domésticas, no caso bovino, suíno, o gato, né, agora o ovino e o caprino, que é um estudo futuro, foram desenvolvidos aqui em Botucatu pelo nosso grupo. Então você tem um estudo de vanguarda? Sim, para todas as espécies, exceto cães. E mundialmente conhecido? Sim, nós temos inclusive um site que as pessoas acessam, né, no mundo inteiro esse site é em inglês, espanhol, português, para que eles possam reconhecer, usar, por exemplo, para finalidade educativa. Então é um site de bastante acesso. E o restante do mundo se baseia nesse protocolo que vocês idealizaram? Exatamente. Por exemplo, todo estudo na área de gatos que vai avaliar a dor, eles usam o nosso protocolo. E tem... Ou seja, é unânime que ele é um protocolo corretíssimo. Isso. Na verdade, os estudos, o protocolo precisa ser validado, né? O que é uma validação? Validação é uma validação matemática, estatística, né? Normalmente é um estudo de 5 anos. São 700 horas de vídeos observando os animais, depois se faz uma relação de quais os sinais de dor que esses animais têm. Então na verdade, é um trabalho bastante árduo, né? E aí depois passa-se por um processo de... as pessoas avaliam esses animais, né, com dor, sem dor, por exemplo, e aí passa-se por um processo que a gente chama de validação, que é a validação estatística. Então, quando eu falo que o animal está com dor usando esse protocolo, eu tenho uma certeza, vamos dizer, matemática para falar, ele tem dor. E os animais, eles se beneficiam desse tratamento da dor? O senhor vai responder, mas não agora que nós estamos chegando no final desse bloco. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, stelio@fmvz.unesp.br. Para conhecer um pouco mais sobre o campus de Botucatu, www.fmvz.unesp.br. Você vai clicar em Departamento de Cirurgia e Anestesiologia Animal. Para você rever e ver os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um breve intervalo, a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. E como vocês podem ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando sobre avaliação e tratamento da dor em animais. O professor e pesquisador Stélio Luna, da Faculdade de Medicina e Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu, da Unesp. Nós terminamos o bloco, professor, falando como esses animais podem se beneficiar do tratamento da dor. Bom, para os animais de pequeno porte, cães e gatos, eles vão, obviamente, apresentar um apetite melhor, vão brincar com as crianças da casa, né, com os proprietários, isso vai permitir carinho, então é muito óbvio, né, que a melhora do comportamento deles. O que mais talvez seja problemático, os animais mais idosos, né, que eles realmente já apresentam aquelas dores crônicas, né, então os resultados já não são tão bons. Mas normalmente os analgésicos convencionais, o tratamento convencional da dor, opioides e anti-inflamatórios, tem um bom resultado para a dor aguda e para a dor crônica, aí
complica um pouquinho, a gente tem que ir para outras áreas. Aí talvez a área de acupuntura seja uma área um pouco mais eficaz do ponto de vista de resultados. E qual a diferença em dor aguda e crônica? A dor aguda ela é mais de repentina, é uma dor, por exemplo, pós-cirúrgica, né, um trauma, é uma dor aguda. A dor crônica é aquela dor que a nossa avó sente, né, aquela dor, por exemplo, de artrite, né, reumatismo, né, então é uma dor que já se arrasta há bastante tempo, então o tratamento acaba sendo um pouquinho mais difícil. Para o lado dos animais de produção, eles se beneficiam no sentido de aumentar a produção leiteira, por exemplo, né, uma vaca que tem uma mastite, uma inflamação das mamas ou um problema de pés, elas vão se beneficiar com o tratamento da dor. No caso dos suínos, por exemplo, eles costumam arrancar o dente do leitão para poder mamar, para não machucar a porta. Exatamente. Infelizmente existem algumas práticas, né, de manejo de fazenda, que seria corte de cauda, corte de dentes, né, castração, que não é feita com anestesia. E nós fizemos um estudo recente mostrando que esses animais que recebem anestesia, há um aumento de produção, ou seja, aumenta o ganho de peso. Então, para o produtor, mesmo fazendo um cálculo de custo-benefício... Quer dizer, contratar um veterinário, aplicar um anestésico, isso, fazer o procedimento... gastar o anestésico, etc., mesmo porque é um procedimento bem simples, que é uma injeção única, né? Mesmo no custo-benefício, acaba sendo vantajoso do ponto de vista de ganhar peso. Isso. Então, acaba sendo bom. Para quem está nos assistindo, pode estar pensando, vale a pena contratar o profissional e fazer o procedimento conforme manda... toda a ética, vamos dizer assim, em termos de anestesia. Exatamente. O valor final do ganho de peso supera o que se gasta com o protocolo. E às vezes muitos podem estar assistindo falando, eu gastar dinheiro com anestesia, com veterinário, eu mesmo vou lá com o alicate e arranco dentro do leitão, né? Exatamente. Esse estudo nós publicamos no exterior, é um estudo já de acesso aberto, qualquer um pode acessar. E para os grandes, também é o mesmo procedimento? Mesma coisa. Então, hoje em dia já é proibido, tirando o cavalo, boi. Isso. Hoje é proibido se fazer exceto em suínos recém-nascidos, todas as outras espécies é obrigatório para o profissional fazer um procedimento com anestesia, se for o profissional. Infelizmente, muitas vezes esse trabalho não é feito por profissionais. Então, além de ser um exercício legal da profissão, tem a questão do sofrimento do animal. Agora, professor, o senhor não está sozinho, o senhor tem orientados e uma equipe grande que também atua nesse projeto temático, podemos dizer assim. Exatamente. Recentemente fomos agraciados aí com uma verba muito alta da FAPESP para fazer um projeto grande. Nós temos 30 projetos com 20 orientados, então nunca se trabalha sozinho. É o grupo que sempre está junto para produzir junto. Quem que pode falar agora para a gente e dar seu depoimento? Parece que é o Pedro e a Paulo que atuam nessa área. Que trabalham na área de equinos, exatamente, Pedro e a Paulo. Roda o VT dos dois. A pesquisa que eu realizo junto com o professor Stélio aqui na Unesp de Botucatu, ela tem a ver com novas abordagens que nós fazemos para avaliar e quantificar a dor em equinos, em especial após cirurgias. Nas últimas décadas, os cientistas que têm investigado esse tipo de abordagem têm utilizado mais e majoritariamente as emoções negativas dos animais, o que correspondem à expressão, à exibição de comportamentos que estão relacionados à dor, como por exemplo a manqueira, o arqueamento das costas, expressões faciais relacionadas à dor. Porém, isso nos parece uma abordagem pouco completa. Ela pode ser completa com a outra parte desta análise, que são as emoções positivas, como, por exemplo, os sentimentos que estão relacionados aos prazeres, à curiosidade e à tensão. Buscando, então, estas novas abordagens, nós estamos tentando desenvolver pesquisas que vão investigar a curiosidade dos animais após uma cirurgia, como, por exemplo, a introdução de novos objetos nas baias dos animais que estiverem em processo de dor após a cirurgia, para verificar e quantificar o interesse, a atenção e a curiosidade desses animais durante os processos dolorosos. Então, a nossa hipótese com isso é que os animais com dor vão diminuir o seu interesse, a sua curiosidade em checar, em investigar e manipular esses novos objetos que estarão dentro das baias. Na minha pesquisa, o nome dela é Validação Clínica de uma Escala de Dor em Equinos. Então a gente trabalha observando e identificando a dor em cavalos. Nós estamos fazendo a fase clínica de validação como se fosse um questionário que a gente passa quando a gente avalia os animais de dor.
Então, esse questionário ele já foi validado numa fase que a gente escolheu os animais, todos com peso parecido, raça parecida, e agora a gente está fazendo em casos clínicos. Então, todas as raças, todos os pesos e todas as condições cirúrgicas, que eles vêm para o hospital, e aí a gente usa esse mesmo questionário neles para ver se a gente consegue identificar a dor neles também, como a gente conseguiu identificar na fase que era mais uniforme. Agora a gente está fazendo essa fase aqui em Botucatu. Eu fiz um pedaço dessa pesquisa na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, então nós temos uma associação com eles lá. Nós fizemos 48 cavalos lá e aqui em Botucatu a gente vai fazer uns 20 cavalos para a gente ter um número grande de animais, para conseguir ter uma certeza mesmo, quase como matemática, que funciona mesmo essa ferramenta de avaliação de dor nos equinos. Professor, parabéns pelo depoimento dos seus orientados, hein? Estão dedicados à pesquisa, sinal que vão ser excelentes profissionais. A turma é boa. Beleza. Professor, para quem está em casa e pode estar perguntando, o tratamento é igualitário, ou seja, o gato, o cachorro recebe o mesmo tratamento da dor? Infelizmente não. O cão, por ser mais escandaloso, ele recebe mais tratamento do que o gato, por exemplo. Isso mesmo entre os veterinários. O gato é mais acomedido, né? Fica mais na dele, né? E tem outro problema também. Os animais de produção, por exemplo, o cavalo é o beneficiado maior, né? Enquanto que o bovino já recebe menos tratamento, se for de corte menos ainda, e se for suíno, coitado. Aí não recebe tratamento quase nenhum. Por conta dessa ideia de que é um animal de produção, então eu acho que a gente deveria rever esse conceito. Agora, que tipo de dor acontece ou acomete mais esses tipos de animais? O suíno, o equino, o bovino? Principalmente mais para dor aguda, né? O bovino especificamente tem muito problema de manqueira, né? É o principal problema deles. E o cavalo de tendão? O cavalo tem muita cólica, tem principalmente problemas de locomotor, né? Por conta de ser animal de corrida e tal. E o suíno quando é submetido a procedimentos cirúrgicos, por exemplo, né? Mas infelizmente, como eu disse, os animais de produção são meio coitadinhos nessa história. Aqui, o que o senhor já deparou com o melhor resultado que você já visualizou em termos de tratamento? Foi em gato, cachorro, ou seja, aplicou o protocolo, aplicou o procedimento e ele mostrou um resultado eficaz? Praticamente todo animal que está com dor aguda recebeu o tratamento sem exceção, eles vão na sequência, meia hora, uma hora depois, vão estar muito melhor. Vai ser observado isso nos vídeos. Uma qualidade de vida normal. Exatamente. Estamos chegando ao final de mais um bloco do Ciência Sem Limites. O tema de hoje, avaliação e tratamento da dor em animais. É um instante só, a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta e, como vocês podem ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando de avaliação e tratamento da dor em animais, pequenos e grandes. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Stélio Luna, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu da Unesp. Professor, já exploramos bem dores agudas, crônicas, pequenos e grandes. Vamos falar um pouco nesse nosso último bloco sobre tratamentos alternativos para minimizar a dor. O que o senhor tem a dizer? Bom, carro-chefe é a acupuntura, né? Além da acupuntura, a fisioterapia também como apoio, na verdade uma complementa a outra, mas na acupuntura nós temos bastante trabalhos na área, tanto na dor aguda. Então, só para você ter uma ideia, você pode comparar o tratamento com opioide ou anti-inflamatório com a mesma eficácia que a acupuntura apresenta também. Então, ela se equilibra em termos de eficácia. Só para quem está em casa, qual a função da acupuntura? Ela estimula o quê? É um processo muito parecido com o organismo. Então, quando você coloca a agulha, existe o nervo funciona como se fosse um fio elétrico, né? Então, você coloca a agulha, o fio elétrico vai até o cérebro e, com isso, há uma liberação de vários hormônios. Quer dizer, se fala aí, para quem está no pode pensar, né, de que espetar essa agulha, que é essa imagem que nós estamos vendo agora, está causando dor, e muito pelo contrário. Né? Não, inclusive os animais, parece que eles gostam de fazer acupuntura. Não é difícil fazer acupuntura, nós nunca precisamos tranquilizá-los, né? E a outra vantagem da acupuntura também é no tratamento de doenças consideradas incuráveis. Quais são? Por exemplo, um problema de discopatia, que é muito frequente, que seria a famosa hérnia de disco, né? Que muitas vezes é difícil fazer cirurgia, o custo acaba sendo muito alto, né? E a acupuntura ela tem um resultado fantástico. Inclusive, se passar de 48 horas da crise,
ela supera a própria cirurgia. Problemas também de osteoartrite, que nem eu comentei lá das nossas avós, nossos avós, né? Os resultados também são equiparáveis ao tratamento convencional. E qual é a vantagem? Não há um efeito colateral. Por exemplo, quando a gente sabe que quando toma anti-inflamatório, você tem gastrite. Sim. O cão é a mesma coisa. E quando você faz acupuntura, você não tem efeito adverso. No seu ponto de vista, a acupuntura, em alguns casos, ela é mais eficaz e eficiente que o próprio analgésico? Sim. Se você for, por exemplo, considerar a questão de problemas neurológicos, né, problemas de paralisia principalmente, em que não há um tratamento convencional, não há possibilidade de nenhuma outra forma de tratamento. Então a acupuntura tem uns resultados fantásticos. O cão que teve então, sinomose, um animal, por exemplo, isso, o animal que, por exemplo, teve sinomose, nós temos um estudo recente, nós conseguimos fazer esse animal voltar a se locomover em 80% dos casos. Né? Então é um animal que era paralítico e que passa a ter uma qualidade de vida boa. Inclusive com controle de defecação, né, de controle de urina. E a acupuntura, ela pode ser inserida tanto em pequenos quanto em grandes? Exatamente. Então tem estudos tanto na cães e gatos, né, como estudos em equinos, em bovinos. Então pode ser, por exemplo, a área de produção também, que não tem nada a ver com dor, né, para aumentar a produção. Né, temos o efeito sedativo da acupuntura, então ao invés de usar uma droga... animal muito agitado, Isso, você pode usar uma agulhinha, então o animal também apresenta sedação. Em qualquer espécie. Tem gente da sua equipe que pesquisa isso? Sim, tem gente. Nós vamos ver a Maíra. A Maíra e a Maiara, com pequeno? Isso, a Maiara trabalha na área de dor em cães e a Maíra trabalha na área de acupuntura. Roda o VT das duas. A acupuntura aqui no Hospital Veterinário de Botucatu, a gente atende o hospital inteiro. Então atendemos tanto pequenos animais vindos da cirurgia por problemas ortopédicos ou da neurologia por problemas neurológicos, inclusive alguns pequenos ruminantes, cavalos e tudo mais. A grande maioria dos nossos pacientes são realmente cães e gatos, em a sua grande maioria são animais com problema de coluna, então hernia de disco, animais paralisados. A gente atende também animais que em emergência, então os politraumatizados, tanto para controle da dor quanto para melhora da parte neurológica desse animal. Então a gente atende não só aqui, né? Se algum setor chama a gente vai até o animal que está internado ou o animal em emergência. É muito gratificante todos os dias aqui ver a melhora gradativa de cada animal. Às vezes alguns proprietários até já fazem acupuntura e eles procuram esse serviço para a qualidade de vida. Então a gente forma um vínculo bem importante da gente e com o proprietário e o animal. Então principalmente na qualidade de vida do proprietário e do animal também. Eu trago o Bidu aqui, na faixa de um mês ele já recebeu quatro sessões de acupuntura. E eu vejo melhora constante nele. Antes ele precisava de massagem, agora ele não precisa mais. Ele já se estica, já se espreguiça, ele abana o rabo de vez em quando. Então eu estou vendo uma melhora constante nele. É muito bom estar trazendo ele aqui, porque os outros custos no veterinário é muito caro e aqui a gente está vendo um resultado muito bom nele. Antes, quando ele não estava aqui, ele não conseguia fazer xixi sem a massagem na barriga. Agora eu coloco ele normalmente e ele faz urina normalmente, sem precisar da massagem. Ele já está se esticando. É uma melhora muito boa que eu estou vendo trazendo ele aqui na Unesp. Eu sou de Itatinga, eu sempre trago os meus animais para a Unesp porque eu confio. A gente está aqui na frente do centro cirúrgico, onde ocorre a entrada e saída dos animais. O trabalho de pesquisa que a gente realiza é sobre a comparação e avaliação de 2 questionários sobre a avaliação comportamental de dor aguda em cães submetidos a vários procedimentos pós-operatórios. O objetivo desse trabalho é facilitar o reconhecimento da dor tanto para proprietários como estudantes e médicos veterinários, melhorar a qualidade de vida dos animais e bem-estar
e estabelecer corretamente o momento exato de analgesia no período pós-operatório em que esse paciente vai apresentar a presença de dor ou não. Além disso, nós vamos validar esses questionários em português. O objetivo geral do projeto temático, coordenado pelo professor Stélio, então, é estabelecer e melhorar a qualidade e bem-estar dos animais perante uma melhor avaliação da presença ou não de dor e, com isso, melhorar o tratamento da mesma nesses pacientes. Professor, parabéns pelo depoimento das jovens. Até parece dupla sertaneja, né? Maíra e Maiara, né? Exatamente. Parabéns, professor. Professor, quem está em casa pode estar perguntando como é que a população, seja da cidade de Botucatu, seja da região, possa se beneficiar das suas pesquisas. Bom, na área de acupuntura, nós temos um ambulatório de atendimento, né? Ele abre no horário comercial todos os dias. É o único programa de residência no mundo, inclusive, na área de acupuntura veterinária. Nós atendemos em torno de 50, 70 casos por semana, então é um volume grande de animais que se beneficiam. São animais, normalmente, que não têm muita esperança na medicina convencional. Então, as portas estão abertas. Normalmente, pode ser encaminhado tanto por outro profissional ou diretamente vindo para a faculdade aqui no Hospital Veterinário, passa por uma triagem e depois é encaminhado para o nosso serviço. Qual foi o melhor resultado ou que mais satisfação lhe ocasionou esses longos anos de pesquisa nessa área de tratamento da dor? O melhor resultado é olhar para o proprietário, né? O melhor resultado é a satisfação de quem traz o animal e vê o seu animal curado. Ou seja, são animais que não têm esperança inicialmente, por exemplo, um animal com sinomose, que tem a sequela de sinomose, né? Para quem não sabe, é uma doença que praticamente inviabiliza a vida desse animal, ele não consegue andar, ele defeca para todos os lados e tal, e você vê esse animal andando. Então esses são os resultados. Os resultados da pesquisa, eles só comprovam cientificamente, né, que aquilo funciona na clínica. O senhor é uma pessoa abençoada, porque quem está em casa está vendo, ou tem animal de estimação, está pensando, essa pessoa realmente minimiza a dor e traz qualidade de vida para os bichinhos da nossa companhia, como os fazendeiros, sitiantes que têm animais de produção. Parabéns pelo seu trabalho, professor. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Se você quiser contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela, stelio@fmvz.unesp.br. Se quiser tentar o telefone, também está aí na sua tela. Código de área 14 3880-2023. Para você contactar aqui o campus, www.fmvz.unesp.br. E para ver e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Anote aí, na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá.